Audiobook Jus Resumos. Direito Administrativo. Aula 11. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, dedicado ao estudo aprofundado do direito administrativo. Hoje, vamos explorar um tema de grande relevância prática e teórica: a responsabilidade civil extracontratual do Estado, com foco especial no direito de regresso e na complexa questão da responsabilidade civil por omissão. Preparem-se para uma análise detalhada e enriquecedora. A responsabilidade civil extracontratual do Estado é um pilar fundamental do direito administrativo contemporâneo. Ela se manifesta quando a conduta de agentes públicos, no exercício de suas funções, causa danos a terceiros. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, parágrafo 6º, estabelece a base para essa responsabilidade, adotando a teoria objetiva, como veremos adiante. Os fundamentos da responsabilidade civil objetiva do Estado repousam em duas teorias principais. A primeira é o princípio da repartição dos encargos. Segundo essa teoria, a coletividade, como beneficiária da atividade administrativa, deve arcar com os ônus decorrentes de eventuais danos causados a particulares por essa mesma atividade. É uma lógica de socialização dos riscos. A segunda teoria é a do risco administrativo. Aqui, a ideia central é que, ao desenvolver atividades que podem gerar riscos para terceiros, a administração pública assume a responsabilidade pelos danos que vierem a ocorrer, independentemente da comprovação de culpa ou dolo do agente público. É importante distinguir a teoria do risco administrativo da teoria do risco integral. Enquanto a primeira admite algumas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, fato exclusivo de terceiro e fato exclusivo da vítima, a teoria do risco integral não admite nenhuma dessas excludentes, responsabilizando o Estado por qualquer dano decorrente de sua atividade, mesmo que haja causas externas. No Brasil, a regra geral é a adoção da teoria do risco administrativo, com algumas exceções em que se aplica a teoria do risco integral, como em casos de danos nucleares, e segundo alguns autores, em relação a acidentes de trabalho sofridos por agentes públicos. O cerne da responsabilidade objetiva do Estado está consagrado no artigo 37, 6 graus, da Constituição Federal de 1988. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Essa disposição legal abrange tanto as pessoas jurídicas de direito público, como a União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público, quanto as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, como empresas públicas, sociedades de economia mista que prestam serviços públicos, fundações públicas de direito privado e concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Os danos que podem ensejar a responsabilidade civil objetiva são amplos, abrangendo tanto os danos materiais ou patrimoniais quanto os danos morais, inclusive os danos estéticos, desde que comprovados o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano sofrido pelo terceiro. A responsabilidade do Estado se configura quando os danos são causados por seus agentes, nessa qualidade, ou seja, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Se o dano ocorrer fora do exercício da função e sem qualquer relação com ela, a responsabilidade será do próprio agente, na esfera civil comum. Os terceiros lesados podem ser tanto usuários do serviço público quanto não usuários, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. Um aspecto crucial decorrente da responsabilidade objetiva do Estado é o direito de regresso.
Este direito assegura à pessoa jurídica de direito público ou à prestadora de serviço público a possibilidade de buscar o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização diretamente do agente público responsável pelo dano. No entanto, o exercício do direito de regresso não é automático. Conforme a parte final do artigo 37, 6 graus, da Constituição, ele depende da comprovação de dolo ou culpa do agente público. Ou seja, para que o Estado possa cobrar do seu agente os valores indenizados, é necessário demonstrar que o dano foi causado por uma conduta dolosa, intencional ou culposa, negligente, imprudente ou imperita, do servidor. O Supremo Tribunal Federal possui um entendimento consolidado sobre o direito de regresso, expresso no informativo 947, que consagra a chamada teoria da dupla garantia. Essa teoria oferece uma dupla proteção e garantia para o terceiro que sofreu o dano, pois ele pode ajuizar ação contra o Estado, que responde objetivamente, independentemente de dolo ou culpa do agente. E 2. Garantia para o agente público, que somente será responsabilizado pessoalmente em caso de comprovado dolo ou culpa, através da ação de regresso movida pelo Estado. Para o STF, não é possível ajuizar ação de indenização diretamente contra o agente público pelo terceiro lesado. A ação deve ser proposta contra o Estado, que, posteriormente, se comprovado o dolo ou a culpa do agente, poderá exercer o seu direito de regresso. Essa é a posição majoritária e vinculante do STF sobre o tema. Agora, vamos adentrar em um tema mais complexo e cheio de nuances: a responsabilidade civil do Estado por omissão. A regra geral é que nem toda omissão estatal gera o dever de indenizar ou configura um ato ilícito. Isso se deve ao princípio da legalidade, que impõe à administração pública o dever de atuar somente quando a lei assim o determinar. Portanto, uma simples inatividade não implica, necessariamente, responsabilidade.